de frente com o divo da internet. Vem lá, crete. Olá, maravilhosos, pessoas de casa, que saudade de vocês, zilionários, seguiperfos de todo o Brasil, de toda a galáxica. Hoje eu estou com uma mulher que ela é empresária do desenvolvimento humano, formada em estética, né, administração em empresa, pós-graduação, gente, em constelação familiar. Agora em julho ela termina pós-graduação em constelação empresarial. O currículo dela, né, é quatrizilionário, gente. Ela é uma pessoa com uma energia incrível. Acabou de casar com um cara também que eu tiro o chapéu, né, que vocês vão conhecer um pouquinho mais da história dela. Hoje o divo da internet, o terror das inimigas, está com ela, a mais de todo o Noroeste Paulista, Tatiane Fernandes. Que honra, Tati. Maravilhosa, você tá linda. Muito obrigada. Você, como sempre, agradável demais, levantando a autoestima das pessoas. Eu costumo dizer pro G, né, que é o meu marido, que você é uma pessoa com o dom de levantar a coroa da outra rainha. Então, assim, parabéns por essa comunicação agradável, que levanta a autoestima. Parabéns por você fazer o que tem que ser feito, porque não adianta nada ter esse dom da comunicação e não usar. Então você faz o que tem que ser feito com o que você tem. E realmente eu fico encantada de poder ter você aqui na nossa cidade com um podcast, gente. Ai, é uma Mirassol honra, tem um Tati. podcast. Ô, Tati, é uma honra, sabe, ter você aqui, né? Embora eu seja leigo sobre quase tudo isso que você tem no seu currículo, é uma honra saber um pouco mais, né, daquilo que você aprendeu e que a gente também vai aprender, né? Eu sei que é anos e anos e anos e anos de estudo, sei que é muita e muita e muita informação, mas você é uma pessoa tão leve, né? Tão agradável também. Que, gente, é uma honra. Eu tenho certeza que vocês aí de casa vai assistir o podcast inteirinho. Ô, Tati, vamos voltar, né, lá no início. Separei aqui pra gente algumas coisinhas. Quando você começou a trabalhar nos seus 14 anos na área de vendas, aonde você vendia Avon, Natura. Fala pra gente, Tati, do seu começo. Como foi, né, você trabalhar com vendas? Na verdade, o meu começo mesmo foi na escola. Escola? Quando eu era bem pequena, a minha mãe me ensinou a cuidar da casa bem jovem, Sandrinha. Uhum. Então, por exemplo, eu tinha que lavar banheiro, limpar a casa. E tinha algumas coisas, como toda pessoa normal e humana, que eu odiava fazer. Lavar o banheiro era uma delas. Até hoje, eu passo a vez de lavar o banheiro, por exemplo, passar roupa. Tem algumas coisas que eu não gosto e outras que eu amo. Como, por exemplo, cozinhar. Eu adoro. Então, eu fazia trocas. A boa e velha permuta, que a gente conhece, e que lá antigamente era o escambo, né? Então eu chegava para as minhas amigas da rua e eu falava assim: quer ganhar uma hidratação no cabelo top? Quero. Lava meu banheiro. E aí eu pegava todos os meus cremes de skincare e tratava o cabelo de quem lavasse o meu banheiro, por exemplo. E aí quem tivesse alguma outra coisa também fazia essa troca, vem cá que eu te faço uma massagem. Então o dom ali já era limpeza de pele, eu já fazia nessa época, falava, vem cá. Eu não tinha propriedades, né? Não tinha um estudo, uma coisa que hoje eu tenho que é embasamento científico, mas eu já tinha esse dom de cuidar das pessoas e saber que, como todo bom relacionamento, exige uma troca. Como não era dinheiro naquela época, era uma lavagem de banheiro, ou alguma outra coisa assim. Então, sempre fui muito criativa nesse sentido de fazer, mas às vezes não fazer. Olha, então, minha mãe chegava, o banheiro estava lavado, mas nem sempre eu que tinha lavado. É sobre isso, né? E você, tipo assim, também trabalhou no comércio? Trabalhei. Aí, neste período de 14 anos, minha mãe se cadastrou na Natura
E eu comecei a vender, eu fazia consórcio. Então eu chegava na escola, por exemplo, conversava com a diretora da escola e perguntava se no intervalo das professoras eu podia fazer uma demonstração dos produtos e até mesmo vender ali. E aí eu comecei a fazer consórcio, elas me pagavam mensal e eu fazia um sorteio. Então, por exemplo, você pagava R$ 100 mensais e no final tirava R$ 1.000 em produto. Cada mês uma tirava o produto. Funciona assim o consórcio. Funciona assim. Aí eu fazia consórcios e eu tinha acho que mais de 5 escolas e mais as pessoas, assim, as minhas tias, as amigas das minhas tias, as amigas da minha mãe, o pessoal da igreja. Então eu sempre vendia assim a Natura. Gente, que legal. Até eu completar os meus 18 anos e começar a trabalhar. Eu trabalhei em vários lugares aqui de Mirassol. Eu trabalhei como atendente, né, na Bela Capri, eu anotava os pedidos da pizza lá dentro. Olha. Eu trabalhei no Café Moriá, eu era atendente do Café Moriá. Eu trabalhei na Pé de Moça, Olha. eu vendia sapato na Pé de Moça. Onde mais, gente? Se eu esquecer algum lugar agora, vocês não brigam comigo. Tem vários lugares. Trabalhou em banco também? Eu trabalhei no Santander 2 anos. Aí foi Aqui em Mirassol também. a grande virada de chave da minha vida. Eu tava cursando administração e eu falava, gente, que me perdoem os bancários, eu tenho muito respeito por vocês, mas essa vida não é pra mim. Eu pensei. Eu falei, isso aqui, gente, não é pra mim. E aí eu pensei, bom, se eu vendo seguro de vida e título de capitalização, o que é que eu não vou vender nessa vida, né? Então, parabéns a vocês que desenvolvem esse trabalho nas instituições financeiras, porque eu sei o quanto exige de nós. E daí eu decidi empreender. Eu tinha um relacionamento amoroso de mais ou menos 5 ou 7 anos, uma coisa assim. Eu estava noiva. Noiva. E um belo dia eu tive um sonho, que eu chamo de pesadelo, ou vidência, ou qualquer que seja, foi um insight na minha vida. Eu sonhei que eu estava com umas 5 ou 6 crianças correndo atrás de mim em casa. E é assim, eu não passava na porta de tão gigante que eu Você era. tava. Menina. E eu fumava muito e bebia muito. Ou seja, tinha uma vida completamente infeliz. E aí eu decidi terminar esse relacionamento. E foi uma fase muito desafiadora. Apesar da decisão ser minha, as pessoas viam esse relacionamento como um relacionamento perfeito, sabe? A Tati tem o príncipe encantado, a Tati trabalha no banco, então ela tem o emprego dos sonhos, se veste super bem. E eu não estava bem, por mais que eu estava estudando, tinha tudo, era uma fase desafiadora, que eu bebia muito. Aqui em Mirassol, você sabe que as pessoas têm uma filosofia de vida de estar sempre no bar, né? Exatamente. Exatamente. Então, eu não encontrava outras ambiências, assim. Então, eu estava sempre nos bares, todo mundo me conhecia. Eu cumprimentava os garçons de beijinho, para você ter uma ideia. Eu também era fumante, eu fumava bastante. Então, eu tinha uma vida completamente infeliz. Essa é a palavra. Porque eu trabalhava no banco, não via propósito naquilo, não tinha aquilo como missão de transformar vidas, apesar de ser sim, mas não era a minha missão. Então, meu relacionamento não era feliz mais, porque eu já estava noiva e não via uma possibilidade de crescimento. Apesar de que sim, é uma pessoa legal, seguiu a vida dele, tem a família dele, é um profissional excelente, mas não tem coisas que é pra gente e coisas que não é pra gente. Então foi onde eu comecei a trilhar um caminho de tomar a minha vida pra si. E esse caminho, ao contrário do que as pessoas pensam, ele não é um caminho prazeroso. Porque você vai se conectar com as suas dores. Exatamente. Só que se você não se permite sentir as suas dores, você não se permite curar as suas dores. Se você esconde as suas dores, você simplesmente não olha para elas. Elas estão aqui, você olha para o outro lado. E segue a sua vida, bebendo, fumando, estando num relacionamento que os outros acham legal, mas que para você não tá legal. Estando num trabalho que todo mundo fala, uau, queria ter o trabalho dela. E você, no fundo, só quer jogar a sua demissão na mesa.
É assim que a gente leva a vida quando o nosso subconsciente nos direciona. Então, quando a gente começa a entender que se você tá bebendo muito, se você tá fumando muito, se você tá adoecendo, se o dinheiro tá indo embora, se o seu relacionamento não tem mais sexo, não tem carinho, tem algo errado. E é pra você que você tem que olhar. É isso, com certeza. Você disse tudo. Você disse tudo. E tem coisas que realmente, né, Tati? É necessário, né? Essa mudança, né? Essas portas que se abriram, né, na sua vida, é algo que te fez ser a mulher que você é hoje, né? Uma mulher feliz, realizada, gostosa e maravilhosa. Ah, obrigada. Ó, depois você. Você foi, tipo assim, você saiu de Mirassol Sim. e você foi morar fora. Aí eu saí do banco e montei uma oficina auto aqui em Mirassol, de carro. Nossa, olha. Eu namorava e o meu namorado, ele era um mecânico de excelente qualidade. Um dos melhores da cidade. E eu fazia administração. Então a gente... isso não é mais o primeiro namorado, tá? É um outro namorado. É um outro. É. Olha ela, namoradeira, porque vivia a vida, né? Namoradeira. Vivia a vida. Então, assim, você pode ver que é um perfil de uma pessoa que sempre quis construir uma família, né? Então, e por um tempo eu me perdi disso, mas eu vou chegar neste ponto. Então, eu montei uma oficina. Como o nosso relacionamento também não durou, não findou, a gente separou a sociedade. E daí eu fui, acho que, trabalhar no shopping, eu não lembro. Eu fui voltar pro mercado de trabalho de alguma forma, porque eu percebi que empreender não era uma coisa tão simples, né? Então, voltei para me reestruturar e aí veio a proposta de trabalhar no Rio de Janeiro. Aí você foi pro Rio. Exatamente. Aí eu fui trabalhar com uma marca que chama Desarme, que é da companhia Hering. Aí você, tipo assim, ficou lá quanto tempo no Rio de Janeiro? 3 anos. 3 anos no Rio. Conheceu tudo, Copacabana, Ipanema, Sim, eu morei Leblon. no Flamengo, muito pertinho ali. Gente, que delícia. Muito. Cristo Redentor, as praias do Rio. Exatamente, tudo. Conheceu tudo. Eu conheço mais o estado do Rio de Janeiro hoje, que até porque é menor que o estado de São Paulo, do que propriamente o estado de São Paulo. Porque como eu era representante comercial de confecção, eu dirigia em tudo ali. Eu conheço Teresópolis, conheço a parte montanhosa, Penedo, a Ju, que você conheceu no meu casamento. Ela é maravilhosa. Ela arrasa. Ela é de Volta Redonda. Você conheceu ela lá? Conheci ela lá no Projac. No tempo de gravação. Um ano a gente trabalhou no Projac. Olha. E a Ju foi o maior presente que a Globo me deu. Olha que babado. Exatamente. Gente, como que foi isso do Projac? A venda de confecção não foi uma coisa que deu certo lá, porque a Desarme, ela tem um jeanswear, uma coisa mais camisaria, assim. Não sei como é que tá hoje, mas na época era assim. E eu fazia a região dos lagos, que é Búzios, Arraial do Cabo. E ali é muita praia, é muito quente. Então eu já não vendia tanto. Aí a minha região foi extinta. Eles passaram a região dos lagos pro representante do Rio de Janeiro, capital, fazer. E aí eu falei, bom, preciso procurar um emprego aqui no Rio, porque eu quero morar aqui, gente. Tava apaixonada, caidinha pela cidade, né? Não tem como, a cidade é maravilhosa. Continua maravilhosa. E aí eu tava num barzinho, né? Nessa época eu tinha até um ditado, eu falava, nunca fiz amigos bebendo leite, pra você ver o tanto que eu tava em bares, né? E aí eu tava nesse barzinho e conheci um cara que ele era... Eu não sei o nome, eu não lembro o nome, se é fiscal de 7, eu não lembro. Mas ele era fiscal de gravações, né? Olha. E ele falou pra mim, nossa, você é tão bonita, você tem uma comunicação top, você tem um carro. Por que você não começa a gravar como figurante na Globo? Eu falei, nem sabia que isso existia, né? Não sei nem como é que funciona. E ganha, né? E ganha. Aí ele me convidou e a gente começou a fazer... Você tinha que mandar. Aí eu fiz uma foto profissionais, coisa que eu nunca tinha feito. Fiz foto profissional. Aí você mandava foto profissional, você era aprovado ou não como figurante. Então eu ganhava um cachê e o meu carro ganhava outro. Mas mesmo assim, não é um salário que você consegue sobreviver no Rio de Janeiro, porque o custo de vida lá é muito alto. Então, eu tentei por um ano sustentar, e como eu tinha os mostruários, que quando você é representante comercial de confecção, você
compra os mostruários. Então eu vinha para Mirassol, vendia esses mostruários aqui a preço de loja, e aí eu conseguia me manter mais um tempo lá. Então você pode ver que a venda sempre esteve presente Sempre na minha vida. tua vida. Sempre, sempre, sempre. Gente, nossa, e realmente, né, eu vi que, né, essa ida pro Rio de Janeiro te trouxe tantas e tantas e tantas e tantas experiências, né, que você foi ao longo do tempo se moldando, né, permaneceu lá por quanto tempo? 3 anos? 3 anos. 3 aninhos, e você voltou pra Mirassol depois desses 3 anos, pra casa dos seus pais. Aí você desenvolveu um quadro depressivo? Totalmente depressivo. Só que até então eu não entendi o que era. Eu não entendi o que estava se passando comigo há 10 anos atrás. Você vê, hoje os casos de depressão ainda são muito julgados. E o julgamento, ele começa na pessoa. Porque a pessoa sente vergonha do que está sentindo. Então, as outras pessoas não conseguem entender os motivos pelos quais você dorme demais, você não tem vontade de se arrumar, você não come direito, você só come coisas que talvez a sua criança queira, como hambúrguer, sorvete, coisas assim. Tem um quadro que vai para compulsão alimentar, tem quadros que acontece assim como o meu, que a pessoa somatiza e aí o corpo começa a falar. Porque quando a boca cala, o corpo fala. Tem até um livro com esse nome. E aí foi onde comecei a ter doenças físicas sérias. Fui diagnosticada como fibromialgia, porque eu acordava, eu colocava os pés no chão, eu sentia dores no corpo, como se eu tivesse... Não é dor muscular de academia, são dores que você faz assim e a sua junta dói. Você já teve dengue, chikungunya, alguma coisa assim? Não. É esse tipo de dor que a pessoa com fibromialgia sente. E a fibromialgia, ela é um reflexo de você estar com a dor da alma. Olha. A dor da alma ela é tão forte, você não entende o que é, que o seu corpo começa a falar. Então você põe pra fora. Então eu digo que assim, tudo está a nosso serviço. Então, por exemplo, quando você sente isso, você é diagnosticado com fibromialgia, por exemplo, o que essa doença quer te falar? Você não pode ter ódio da doença, porque ela tá vindo para te mostrar algo para você evoluir, para você se curar. E para você entrar em outro, não digo em outro caminho, mas talvez uma nova forma de caminhar. É verdade. É mesmo. Eu falo que hoje tudo é providencial. Então a pessoa, ela tá vivendo uma vida ok, só que ela é super acelerada, porque hoje romantizaram o correria, graças a Deus, ainda agradece a Deus, né? Isso não é bom. Quando a pessoa faz uma fratura, por exemplo, num pé, ou quando a pessoa tem uma crise de enxaqueca, ou quando ela tem uma crise de sinusite, coisas que ela tem que repousar, é nada mais, nada menos do que o corpo dizendo, pare. E foi isso que aconteceu comigo. O meu corpo me parou. Porque senão eu jamais ia desabrochar e ser a Tati que eu sou hoje. Olha, não. Ô, Tati, como que foi pra você, né? Você vê mesmo que você estava com depressão. Como você descobriu essa depressão quando você voltou pra cá? Eu passei por mais ou menos uns 8 médicos, cada um diferente. Aí você passou por psicólogo, psiquiatra? Sim. E aí todos eles me falaram que era um quadro emocional, com fundo emocional. Então, depois da 8ª vez com alguém me falando isso, eu procurei um psiquiatra. E aí, imediatamente, essa psiquiatra me medicou para um remédio de ansiedade. Ela falou, você só está neste quadro porque a sua ansiedade está desregulada. Então, ela me medicou e me encaminhou para uma psicóloga, que inclusive é uma maravilhosa. Um beijo para Ana Lúcia, que me acompanhou. Ana Lúcia Brandimarte, ela me acolheu de uma forma muito abrangente. Ela teve muita sensibilidade de entender que o meu ponto era descobrir realmente a minha missão. E foi ela que me ajudou ali com... Eu falo que foi um teste vocacional de muito tempo, né? De 2 anos quase. E aí eu fundei a estética. Eu comecei a estudar a estética porque eu já sabia desde pequena que o meu dom era cuidar. Então eu falei, não, vamos agora cuidar sem permutar por lavar o banheiro. Vamos cobrar em dinheiro mesmo, porque a vida é paga em dinheiro. Não, claro, com certeza, você disse tudo, né? E assim, Tati, agora vamos hablar mesmo mais do que a gente hablou, né? Aí, a gente falou aqui
sobre o desenvolvimento humano, entendeu? Né? Que você é uma empresária voltado a isso, né? E como que é esse desenvolvimento humano? O desenvolvimento humano nada mais é do que você me dar um problema e eu te desenvolver para resolver esse problema. Entendi. Olha. Então, por exemplo, Tati, olha, hoje eu, Sandrinho, estou realizado. Eu tenho meu podcast, eu tô começando a fazer as viagens, isso, aquilo outro. Mas existe algo que eu gostaria e que eu já fiz de tudo possível aos olhos humanos e não consigo. E aí a gente vai olhar para isso como uma forma terapêutica. Porque nós fomos desenvolvidos pelo Senhor, pelo Criador, pelo universo, seja qual for a sua crença em algo maior, para prosperarmos. Então, se isso não está acontecendo em qualquer área da nossa vida, devemos olhar para nós, para o nosso jeito de caminhar. A vida não nos deve nada, os nossos companheiros de trabalho não nos devem nada, os nossos companheiros amorosos não nos devem nada e, mais importante, os nossos pais não nos devem nada. Então, se algo não acontece na nossa vida, a culpa é nossa. É mesmo. E aí, quando a gente começa a assumir a autorresponsabilidade e mudar a forma de caminhar, os objetivos vão chegando. Vão vindo, né? E Tati, constelação familiar, né? Eu sei que é um tema, assim, que realmente transforma vidas. Muitas pessoas estão lá, né, se perguntando o que é isso, entendeu? Né? Eu queria, tipo assim, uma explicação daquela que é mestrada, doutorada e bacharelada. Você mesmo pode falar sobre constelação familiar. Na verdade, Sandrinho, a constelação é a mais atual formação que eu fiz, né? Mas eu já tive 4 formações em Theta Healing. Eu sou mestre em Reiki, que também são 4. O que é Theta Healing? Como chama? Theta Healing? Theta Healing. Healing, Theta que é isso? é uma onda cerebral. E Healing é cura em inglês. E aí o Reiki, que você já deve ter escutado falar. Sim. Eu sou Reiki. mestre em Reiki, então eu posso formar outras pessoas na técnica do Reiki. E, por último e não menos importante, a constelação familiar. Fora isso, eu sou curiosa com cristais, eu sou curiosa com óleos Tô vendo essenciais. aqui, achei super legal. Eu leio muito e eu testo muitas coisas no meu corpo. Alimentação Ayurveda, são coisas assim muito distintas. Então, neste período, desde que eu montei a estética até agora, eu criei um método Tati Fernandes Estética Avançada e Holística, que eu uni todo o meu conhecimento e vou fazer exatamente o que for único para você. Porque o ser humano, ele é único. O que dá certo para você, às vezes não dá certo para mim. Entendeu? Então, a constelação familiar, ela é a identificação. Ela é sobre você sentir no seu corpo o que é o próximo passo a ser tomado. Ou o que é a cura. O que é que você deseja. Você vai sentir por meio do seu corpo. O trauma mora no corpo. Desde que a gente nasce, a gente lida com o trauma. Porque o parto natural, cesárea, o normal, qualquer dos partos que seja, já é um trauma. Então, nasceu, se traumatizou. Mais do que isso, viveu, se traumatizou. Nós lidamos com traumas todo o tempo e lidamos com gatilhos que nos levam aos traumas da primeira infância todo o tempo. Então, se a gente não tem consciência disso, a gente faz o mesmo caminho para sentir a mesma dor, porque o cérebro já sabe lidar com isso. Então, mesmo que a situação seja uma situação ruim, eu torno a fazer porque eu já sei como lidar com essa situação. Aí nós não vivemos, nós simplesmente somos fiéis. Nós somos mais fiéis do que livres. Então, nós somos mais fiéis ao nosso sistema familiar, nós somos mais fiéis aos nossos traumas, nós somos mais fiéis, às vezes, à religião. Não estou falando de espiritualidade, estou falando de religião. São coisas distintas também. Então, assim, nós somos mais fiéis do que livres.
Aí, a liberdade e a autenticidade, elas são coisas ligadas. Eu não consigo ser autêntico se eu não sou livre. É verdade. Com certeza. Então, logo, se eu não sou livre, eu não sou quem eu sou. Eu sou reprimido, né? Uma pessoa guardada, uma pessoa que não me sinto bem, uma pessoa infeliz, né? Ô, Tati, e sobre cristais? Tô vendo essas pedras, super legal, super bacana. Qual que é essa aqui? Essa daqui é uma turmalina negra. E É essa? uma pedra de limpeza. Essa daqui é uma perita. Ela é uma pedra que representa a abundância. No caso, o dinheiro, a grana, Isso. o money. Isso. Alguns reconhecem ela como ouro do tolo também. Essa daqui também é uma pedra de limpeza. Essas daqui são a mesma pedra, só que em formatos diferentes. Diferentes, que legal. Essas duas pedras aqui, elas têm o poder de limpar outros cristais também. Essa daqui é conhecida como a pedra do amor, que é o quartzo rosa. Uhum. Já eu lembro o nome dessa que me fugiu. Ó, E é a que eu mais uso. Jura? Sim. Você, tipo assim, falou uma coisa que me chamou a atenção agora. Limpar outros cristais. Como assim? O cristal, ele absorve? Ele te purifica. Então, por exemplo, essa foi a primeira pedra que te chamou atenção. Não sei nem porque você não pegou nela. Porque o cristal escolhe a gente, Ah, olha. né? Aí, de vez em quando, a gente energiza. A palavra mais, assim, que as pessoas conhecem é limpar. Como eu te falei, eu não sou cristaloterapeuta, mas eu sou curiosa. Então, às vezes eu uso bastante. E hoje eu constelo com os cristais, por isso que eu trouxe eles para que, se você me permitir, a gente demonstre um exercício sistêmico aqui. Ah, eu quero, vamos fazer? Ao vivo, em cores. Ah, eu quero, vamos. Cristais. Com certeza, quero. Então... E depois nós vamos hablar, gente, sobre esse livro chamado Leoas. Leoas. Ai, já gostei. Uau, que delícia. Como alcançar prosperidade real em todas as áreas da vida. E esse livro é seu, dona Tati? Sim, e meu e de mais outras 29 mulheres, leoas. Olha que luxo. Aqui conta mais a fundo a história que eu te contei aqui, superficial, e como eu cheguei aonde estou hoje. Que bacana. Foi lançado em Alphaville em outubro do ano passado, e aqui eu ainda não fiz o lançamento. Até precisamos fazer uma Não, a reunião gente tem que que você vai fazer, me com acompanhar certeza. nisso. Ah, eu quero, com certeza. Vamos lá pro exercício. Vamos pro exercício. Eu vou pedir para você descansar os pés no chão, ficar numa posição cômoda e confortável. Não cruzar mãos nem pés. O importante da gente se conectar com o nosso corpo é sempre estar no aqui e agora. Porque se a gente tá fazendo podcast pensando no que vai fazer no almoço... Não dá certo. Não dá certo. Então, sempre você vai sentir o que o seu corpo tá dizendo. Você já tá entrando na energia do campo que a gente chama de campo energético. E ele funciona como conectar um rádio, uma estação de rádio. 89.9, como que é aqui a difusora e as nossas rádios daqui de Mirassol. 89.9, Eu não lembro aqui, também mas não tem... lembro todas, mas eu sei que 89 e assim vai. E aí a gente conecta com a função. Então, para se trazer para o momento presente, gente, para poder sair também da ansiedade, nós precisamos respirar. Parece bobagem, parece clichê, mas a nossa respiração, ela domina o nosso cérebro, oxigena o nosso cérebro. Então, vou pedir para que você feche os olhos de maneira lenta. Solta o ponto entre as sobrancelhas. Solta o seu corpo. Relaxa essa tensão dos ombros. Perceba o seu maxilar, se ele tá firme. Sente como se ele fosse derreter. Perceba também a sua língua, se ela tá colada no céu da boca. Vai deixando cair. E agora você vai respirar. Eu vou explicar a respiração e na sequência você vai fazê-la em câmera lenta. Então você vai puxar o ar pelo nariz, de maneira com que seu abdômen se estenda. Ele vai se expandir quando você enche ele de ar. Você vai prender o ar. Dentro do seu tempo, você vai contar até 3
E aí você vai soltar o ar pela boca de maneira com que seu abdômen ele se contraia. Então, quando você puxa o ar, o abdômen enche. Quando você solta o ar, o abdômen murcha. Repete essa respiração por mais 3 vezes. E vai percebendo quais são as sensações do seu corpo. Tá com a mente barulhenta? Vai acalmando a mente. Agora, eu gostaria que você, dentro da sua espiritualidade, trouxesse um ser de luz. Eu me conecto e peço para que o Espírito Santo esteja aqui nesse momento e nos guie nesse exercício sistêmico, nos dando proteção, permissão, acompanhamento e te mostrando por meio do seu corpo as respostas. Pega na mão desse ser de luz e vai para um lugar que você se sente seguro. Agora eu vou te dar uma frase. Você completa essa frase com a primeira coisa que vier na sua cabeça. Eu quero ser feliz. Puxa uma respiração e volta para o aqui e agora. Nossa, que legal. Se eu te perguntasse o que você precisa para ser feliz, você saberia me responder em 3 segundos? 3 segundos, não. Já passou. Tudo aquilo que a gente não sabe responder de 3 a 30 segundos é porque não está claro para o nosso cérebro. Logo, se não está claro para o nosso cérebro, nós não vamos realizar. Porque o cérebro só vai para onde ele conhece. Como eu disse para vocês, mesmo que seja um local de dor, ele vai até lá porque ele já conhece. Então, o nosso cérebro não nos leva para o desconhecido. Nós precisamos conhecer para depois ir. Então, se não tiver muito claro o que você quer para ser feliz, fica muito vago para o cérebro. Logo, você não conquista. Gente, eu amei essa experiência. Sério, nossa, que experiência gostosa, leve, né? Você tá pronto para seguir no exercício? Tô pronto. Então, vamos lá. Eu vou pedir para você escolher um cristal qualquer. Pode pegar o cristal. Esse aqui. Pode pegar. Pega ele, se conecta com ele. Vai trazendo quais as sensações que você tem no corpo. Começa com coisas simples. É quentinho, é gelado. Tá esquentando. Começou gelado, comecei a passar a mão, né? Naturalmente tá esquentando. É bom, é ruim. É bom. Se você pudesse dar nome para essa sensação que você tá aqui, ó, qual seria? Tipo, como se fosse um vômito. Entendeu? Sobe. Enquanto mais eu faço assim, ó, mais vai subindo. Sim, gente, eu me conecto com o que ele tá sentindo. Se vocês estiverem se perguntando isso, isso não é nada sobrenatural.
são percepções que a gente tem por meio do campo energético. Qualquer pessoa humana consegue se conectar com a percepção. Depois eu falo mais sobre isso. Escolhe um lugar para colocar ele. No bolso. Pode ser no bolso? Pode. Coloquei. Agora escolhe mais um cristal. Esse. Posiciona ele em algum lugar. Se ele tivesse olhos, para onde ele estaria olhando? Nos meus próprios olhos. Na minha visão. Ele olharia para você. Pra mim. E você Olharia pra ele. olharia para ele? Ele te chama atenção, você gosta dele. Gostei. Gostei dele. Agora você escolhe mais um. Esse. Pesado, né? Esse aqui é chiquérrimo. Posiciona ele. Se ele tivesse olhos, ele estaria olhando para onde? Na minha visão, pra minha mente. E você? Olha para ele? Eu olharia pra ele e ao mesmo tempo pelas oportunidades que eu iria conseguir. Entendeu? Olharia pra ele, mas as oportunidades que eu iria conseguir. E ele olha para você. E ele olha pra mim. Ele parece um labirinto, né? Você olhando bem, parece, olha, é bem profundo. Agora escolhe mais um. Isso. Esse aqui. Você ainda tem vontade de deixar o outro cristal no bolso. Agora dá vontade de tirar. Me deu vontade. De tirar o... Sempre que te der vontade de algo, você respeita o corpo e faça, tá? Uhum. Se esse cristal tivesse olhos, esse que você colocou agora, ele estaria olhando para onde? Pro meu coração. Pro meu coração. Algum desses cristais representa o seu coração? Ou você fala de você mesmo? Eu falo de eu mesmo. Porque como ele é um cristal de limpeza, ele teria, tipo assim, que limpar meu coração devido a algumas coisas, entendeu? Se ele tivesse olhos ali, os olhos estariam lá ou aqui? Estariam aqui. Como que é para você ver esse cristal aí, os demais em volta? Como que é ele em relação ao cristal rosa? Então, esse cristal perto do cristal rosa, né? Ele remete, na minha visão, né? Uma pureza genuína, né? Algo que ele é brilhante, mas ao mesmo tempo também ele é tipo opaco, entendeu? Mas entre todos os cristais, na minha visão, ele é o que se destaca mais. Entendeu? O rosa, ele é bonito, ele é lindo também, né?
o negro, o dourado também é belíssimo, mas esse aqui, pra mim, é o cristal dos cristais. Coloca esse cristal em algum lugar? Não. Esse Esse eu posso deixar aqui. você tiraria esse cristal pra colocar aqui? Não, deixaria aqui. Esse. Tá. Deixaria aqui. Movimenta do jeito que você quiser, então. Esse não tá no jogo? Eu posso incluir ele também? Se você quiser, sim. Ou eu posso tirar algum e colocar aí? Pode fazer o que você quiser. Quero deixar ele aqui também. Na verdade, posso fazer assim? Pode. Eu deixaria ele assim. Eu vou abrir pra você o que cada cristal representa. Tá. Essa não é uma constelação, é só um exercício sistêmico para que você tenha noção de como está o seu subconsciente hoje, tá? A constelação sistêmica ela é mais profunda e a gente continuaria os exercícios trazendo frases, trazendo outras coisas. Mas hoje eu não tenho permissão para a gente fazer aqui. O cristal que você colocou em cima do outro cristal representa você. O cristal negro representa a sua ancestralidade, sua primeira família, seus pais. O dourado representa o dinheiro. O rosa representa o amor. Por que você escolheu o cristal que está embaixo de você? Por que ele é maior que os outros? Esse. O de baixo. Esse aqui. Ele é o maior cristal que você tá em cima. Esse aqui. Aham. Ou porque eu escolhi ele em vez dos outros? Na minha visão, né? O de baixo, tá? Esse. Eu achei ele bonito, maravilhoso. Ele também representa a pureza? Gente, eu vou matar vocês de curiosidade, mas eu vou abrir só pra ele. E aí, se ele quiser, depois ele expõe nos stories ou nos Não, comentários. fechou. Não, beleza. Eu exponho. Mas esse aqui, ó, igual, esse eu gostei muito, mas esse aqui, eu acho assim, que como ele é um cristal, né, que limpa... Olha o que você falou desse cristal. Você falou que ele se destaca dos demais, que ele limpa. Você se descreveu que ele é o mais bonito, que ele se destaca. Quando você falou do amor, ele olha pro meu coração. Ele é genuíno, eu sinto uma coisa genuína. Quando você falou do dinheiro, ele é profundo, ele parece um labirinto, tipo, é precioso, é difícil de encontrar, né? Então, depois eu abro pra você, vai fazer mais sentido. Mas é por aí, gente. Adorei, gente, gostei. Nossa, menina. É o suficiente. Posso deixar aqui, né? Pode, bem próximo. deixa aqui. Ô, Tati, gente do céu, olha. Poderosíssima, uma das maiores entrevistadas, né, aqui do programa. Antes da gente continuar, eu quero muito agradecer mesmo, né, ao supermercado Bruno Bond, né, Aninha, Ivan, o Dani, o seu Bruno, Aninho, né, toda a equipe. maravilhoso, Eles são Ivan. poderosíssimos, né? Não, já tive muitas oportunidades Não, lá é uma de estar na não, presença ô, deles. Tati, lá é nossa uma delícia, Tati, os legumes, as verduras, sabe, né? Ai, é tudo de bom, a confeitaria, a E rotisseria. a comidinha? Nossa, a marmita de lá é surreal. Então decola pra lá, gente. Opção NET. Na opção NET você encontra os melhores planos de 100 até 700 mega. O Marquinhos, que é um querido, o Rafinha também. Um beijo pra vocês, viu? Gratiluz. Seguindo, bora hablar sobre o seu livro, Leoas. Como surgiu esse livro? Esse livro foi um convite muito especial de uma grande amiga, mentora também, que é a Sabrina. Não é a Sato, é a Sabrina Maestre. Um beijo pra você, querida, maravilhosa. Nós tivemos a oportunidade de estar num workshop que chamava Constelando para Curar.
Nós temos uma mentora em comum, que é a Ana Carolina Lisboa, que nos uniu, digamos assim como você uniu a mim e o meu marido. Adoro. O cupido, Essas gente. pessoas a gente vai lembrar pro resto, né? Da o vida, resto né? da vida. Então, a gente estava num workshop e ela sentiu muito forte a presença do Espírito Santo e ela me levou pro banheiro e perguntou se podia orar por mim, pelo meu útero. E assim, eu fiquei surpresa porque quase ninguém sabia de um problema que eu tenho no útero e aceitei as orações dela. E de lá pra cá, a gente se tornou muito amiga, ela conheceu um pouco mais da minha história e me fez o convite de inspirar outras mulheres, né? Então, o meu capítulo, ele chama Das Minhas Feridas Nasce o Poder para Curar. Que legal. Aqui são as mulheres, Tati? São as mulheres. Que legal, posso dar uma olhadinha? Claro, fica à vontade. Que legal, olha. Ele é seu. Nossa! É seu. Olha, Tati. Depois vou assinar ele pra você. Eu trouxe de presente. Gente, olha só que legal. Depois eu vou fazer um story especial, né? Quem quiser nos adquirir, tem como adquirir também, Sim, né, Tati? eu tenho, mas ele tá em algumas plataformas. Ele tá na livraria de Rio Preto, do Rio Preto Shopping, Empório Cultural, o nome da livraria. Tá lá também. Nossa, que legal, menino. Nossa, adorei. Amei, amei, amei. Leu-as como alcançar prosperidade real em todas as áreas da vida. Então, ele tem mais ou menos 30 mulheres. Ai, amei. 29 capítulos, se não me estiver enganada. 29 capítulos. E cada uma, em um capítulo, conta a história, né? De superação e dá ferramentas para as pessoas que estão precisando prosperar, né? Todas são daqui, da região? Não. Do Brasil. É do Brasil todo. O livro foi lançado lá em Alphaville, então tem algumas pessoas de lá. Alphaville? Em Alphaville. Gente, até o número dos famosos, não é? Sim. Inclusive, a Sabrina mora lá, ela faz bastante evento lá. É lá que eu vou me formar agora em julho. Olha que legal. Na constelação empresarial. E tem mulheres do Nordeste, tem aqui do interior de São Paulo, tem mulheres do Brasil todo, são realmente leoas, gente. Gente, então, eu imagino. E ó, vamos hablar, vamos falar, né? Vamos comunicar, todo mundo gritar, porque eu sei que você é uma pessoa muito amorosa e você esbande, você espalha amor, né? Essas pétalas de rosa cheirosa. Tati, não tem como chamar você aqui com todo amor, com todo carinho que eu tenho, com todo respeito a você. E sem falar do seu casamento. Menina, até nossa deu lembrar, eu fico emocionado. Comentei com algumas pessoas, falei com a Jéssica, com a Ari, com outras pessoas também. Né? Falei, gente, que cerimônia belíssima. Nunca tinha ido. É uma cerimônia sistêmica. Isso, foi um casamento Menina, sistêmico. explica pra gente, né? Como você conheceu o G. Gente, que delícia, né? Como tá sendo a vida de casada? Eu nos acompanhei alguns stories. Você viajou? Sim, nós viajamos. Que legal. Não tem como começar essa história sem te agradecer também, né? Se não fosse o seu obrigada. evento, a primeira casa dos Influencers, influencers, eu e o G, a exatamente. gente não teria se conhecido. Pra quem não sabe, ele é músico e ele cantou com a irmã dele. Eu filmei ele num store, postei, ele repostou e a gente começou a conversar no Instagram e cá estamos casados. Olá. Há quase um mês, né? Então, nós nos casamos no dia 6 de abril, pelo cartório, que é a lei dos homens, né? O civil. Nos casamos também com a bênção de um pastor evangélico, que o Jerônimo é evangélico, ele é cristão. E, na sequência, nos casamos na minha filosofia de vida, que é a sistêmica. Então, como funciona? É uma terapia, a gente considera a constelação familiar como uma terapia, é uma filosofia de vida por base de autoconhecimento e conhecer também o seu sistema familiar, né? Então, no caso de um casamento, são dois sistemas familiares que se unem. O meu sistema familiar, a minha ancestralidade, e o sistema familiar dele, a ancestralidade dele. Então, nós precisamos ter permissão para que a gente se case e faça as nossas escolhas com a bênção da ancestralidade. Primeiro a bênção de Deus, depois da ancestralidade. Então, quando eu conheci a Verônica, eu pude acompanhar um pouco do trabalho dela. Eu ainda não fiz a formação dela, mas pretendo celebrar casamentos assim. Mas ela faz um encontro com o Jerônimo, por exemplo, faz a constelação familiar dele, sozinho. Depois ela faz um encontro comigo, faz a minha constelação familiar sozinho.
E na sequência ela faz a constelação familiar do casal, que são os dois juntos. E aí ela monta a cerimônia. Então, é uma coisa que foge completamente do padrão, quebra todos os protocolos, mas é embasado nas leis do amor. Então, por isso que você sentiu tanto. Porque quando a gente vai num casamento... Até me arrepia. É emocionante mesmo. Emocionante. Muitas pessoas que me falaram, Tati, eu não choro de jeito nenhum e você me fez chorar hoje. É importante você fazer no ar livre. Porque assim, ouvir no seu ar livre também, colaborando muito, né? A natureza, você entendeu? Aquele ar que você sente, escurecendo. Foi algo que eu fui depois imaginando, né? E refletindo. Eu vi que realmente são detalhes, né? Que contribuiu muito também, né? Sim. Quando eu tava te guiando no exercício sistêmico, eu pude perceber eu falei para as pessoas que não era uma coisa sobrenatural, que era uma questão de percepção. Então, assim, desde a época dos grandes filósofos, estudar de Aristóteles, por exemplo, eles já diziam que nós temos as percepções. E quanto mais a gente aguça os nossos sentidos, mais a gente se depara com percepções como a que você teve. Então, por exemplo, ali nós trabalhamos muito a questão do sentir. Eu, por exemplo, eu me conecto muito comigo mesma e com Deus quando eu tô na presença da natureza, quando eu tô na presença dos cristais. E você pode ver que tinham todos os elementos naturais ali. Sim, sim. Nós tínhamos a presença da natureza, que é a terra. Nós tínhamos a presença do fogo, que é o ar, do vento, que é o ar. Tinha a água, porque tinha o lago. Teve o fogo. E o éter tá presente em todos tudo. Então, assim, é um assunto muito profundo, gente. Depois vocês correm lá pro meu Instagram, que eu sempre tô falando acompanha sobre... a Tati, vocês não vão se arrepender, sério mesmo. Então, assim, tinha a presença dos elementos. Então, nós trabalhamos muito o visual, a audição, porque as músicas eram preparadas. O casamento, ele é isso, né? Ele tem visual, audição e o olfato, porque tinha também a essência. Não sei se você viu lá pra... Vi sim. Os mosquitos não foram convidados. Aí exatamente. tinha o repelente, ele era com base de óleos essenciais. Então, assim, todas as vezes que a gente trabalha muito os 5 sentidos, a gente fica mais sensível. Essa é a palavra. E a sensibilidade nos emociona. Porque, como eu também já citei, a gente tá tão no correria, graças a Deus, que a gente se esquece, às vezes, de sentir. A gente só fica no fazer. E o sentir, principalmente as mulheres, têm o sentir muito aguçado, né? É verdade, não, com Então certeza, né? Foi uma coisa intencional. E eu vendo, tipo assim, os detalhes, né? Dessa cerimônia belíssima do seu casamento em si, eu falei, gente, que legal, que bacana, né? As comidas, as pessoas, a música, ai, como que eu dancei, gente? Nossa, menina do céu. Tabaca vai no chão. Nossa, eu dancei, gente, batendo não cabelo. Tocou só mantra. Entendeu? Não tocou de tudo. só mantra e nem só música gospel. Tocou de tudo. De tudo, com certeza. Nós não, somos foi ecléticos. maravilhoso. Eu brinco que os meus vizinhos, eles devem falar, meu Deus, que loucura. Ela começa no mantra, na música gospel, daqui a pouco já tá escutando a Anitta E assim animando vai. o dia. É verdade. Tem não, músicas que elas nos empoderam e nos deixam na energia, né? Com certeza, na energia claro. de prosperidade. É uma energia feliz. Não, é surreal, gente. Eu falo assim que quando você busca, né, esse caminho, quando você permite ser feliz, né, você vive de uma forma mais leve e as coisas vão melhorando cada vez mais. Tati, antes da gente encerrar, vamos falar sobre um tema que muitas mulheres passam, né, que é relacionamento tóxico. Como você se livra de um relacionamento assim? Porque numa conversa totalmente informal, quando eu tive com você, né, algo me chamou muita atenção mesmo. Muita atenção, muito. A pessoa luta contra o seu próprio sentimento, né? E eu já vi várias amigas passando por isso, né? Vendo relatos também em televisão. E eu vi que a pessoa separa uma vez, depois volta, depois separa e volta. E aí depois a pessoa morre. Já teve casos assim, de pessoas até
ser assassinadas até morrer devido a um relacionamento tóxico. Então, como a pessoa se livra de um relacionamento assim? Trabalhando a sua autoestima, poder pessoal, amor próprio. Esse é o caminho. Enxergar o seu próprio valor. Geralmente, essas pessoas, elas precisam querer para depois alguém conseguir ajudar. Porque lembra como eu te falei da doença? Tudo está a serviço. Então, num caso de um relacionamento abusivo, a vítima está a serviço do agressor e o agressor está a serviço da vítima. Um não existe sem o outro. Entende isso? Sim, é verdade. Eu não tô desmerecendo a dor da pessoa, eu não tô desmerecendo o que ela passa. E não tô falando que é simples e fácil sair da situação. Mas o primeiro passo é buscar ajuda. Com certeza. Porque assim como se a gente não se permite sentir, a gente não se permite curar, se a gente não vê que tem algo errado muito sério, a gente também não muda. Entendeu? Então, assim, trabalhar a autoestima, o poder pessoal, começar a se resgatar o amor próprio. Existem 3 tipos a gente chama de triangulação, que é vítima, agressor e salvador. Não é legal estarmos em nenhum dos 3 papéis. E eles circulam entre si. Então, por hora eu sou vítima, daqui a pouco eu me torno agressor, e daqui a pouco eu quero salvar a pessoa que é vítima. Então, assim, nós não temos o poder de salvar ninguém. Então, se você tá no papel de salvador, você provavelmente vai se machucar. É verdade, com certeza. Você disse tudo. É sobre isso. Ô, Tati, quem está no fundo do poço? A pessoa não consegue, né, se animar. A pessoa não consegue enxergar a vida como ela enxergava antes. Ela tá numa depressão profunda. Como ela faz para poder se reerguer? Essa é uma pergunta muito profunda, né? É uma pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias, quando a gente acorda. O que me deixaria satisfeito hoje? Às vezes, um pequeno movimento para uma pessoa que está assim é um grande salto. Então, por exemplo, eu passei por momentos que eu não tinha vontade de tomar banho, que eu não tinha vontade de escovar os dentes. Até assistir o podcast com a Ariane Maia, ela também passou uma situação muito parecida. Exatamente. E não existe quem tira a gente dali, se não for a gente mesmo. Então, assim, se você não consegue fazer nada, não assista Netflix, por exemplo. Não assista canais nenhum. Eu não sei nem se pode falar nomes aqui. Pode, claro, com certeza. Fica à vontade. Que você vai se sentir pior. Não, por exemplo, se você está sofrendo um relacionamento abusivo, não assista coisas com relacionamento abusivo. Assista coisas que vão te motivar. O que eu posso fazer para melhorar minha autoestima? O que eu posso fazer para sair da cama? É tomar um banho? Talvez fazer uma comida diferente? Porque assim, eu te falo que é profundo, porque às vezes o que é fácil pra mim não é pra você. É verdade. O nosso processo, ele é diferente. Com certeza. É mesmo. Então, assim, só quem sabe da nossa dor é a gente mesmo. Então, de repente, fala assim, gente, mas a pessoa não toma banho. Não, não toma. É mesmo. É um processo, assim, que é uma luta diária, né? E você vai se conhecendo, você vai também cada vez mais buscando ajuda, né? E eu falo que não existe, né, Tati? Não sei se você concorda ou discorda, uma fase eterna, né? Não. A vida é cíclica. Exatamente. Tipo, não, eu vou passar por isso por toda a minha vida. Porque às vezes a pessoa tem esse pensamento, né? E é uma fase, realmente, né? São fases que vem, vai, volta, vai, vem, vai, se encerra, inicia outra, né? Exatamente. Isso que você falou é muito legal. Por exemplo, você pode ver que os batimentos cardíacos, né? Sabe aquele telão que aparece nas novelas? Sei, que faz assim, ó. Isso. Aí quando faz pim, aí que encerra, né? Exatamente. Tipo, quando faz assim é que tá em vida. Depois que faz pim, aí, né? Morreu. Morreu, aí acabou. Então, isso é importante. A gente não vai ficar na mesma fase para sempre. A vida é cíclica e é passageira. Porém, existe uma coisa que até Deus respeita: o livre-arbítrio.
É verdade. Então, se você continuar escolhendo, você vai continuar tendo o mesmo resultado. Né? É mesmo. Então, no caso de uma depressão profunda que a pessoa não consegue, ou no caso dos suicidas, assim, primeiro de tudo, precisa assim, aceitar que alguém vai te cuidar. Porque o ser humano tem muita dificuldade de ser cuidado. Como eu te falei, a pessoa que tá nesse lugar, ela sente vergonha, ela sente que ela é menos que as outras pessoas, né? Ela não entende o que tá acontecendo. Então, assim, tá em casa, só vai assistir TV, coloca no YouTube, procura por pessoas que falam de higiene do sono. Regular o sono é um Higiene do sono? O que é isso? Higiene do sono? Higiene do sono é como você pode regular o seu sono. Um dos meus mentores é o Nuno Cobra. Ele era preparador físico do Ayrton Senna. E ele sempre falou que boa parte dos nossos problemas físicos e emocionais seriam resolvidos com uma boa noite de sono. Então, tá com um problema, tenta recuperar o seu sono. Mesmo que estiver dormindo demais. Higiene do sono não significa dormir demais, significa dormir com qualidade. Então vai procurar por pessoas que falam de higiene do sono, vai assistir pessoas que falam de alimentação, coisas básicas, comida de verdade, que não desprendam de muito dinheiro. Como que eu posso lidar com a ansiedade? O meu projeto agora no segundo semestre, o primeiro semestre foi o casamento, né? O segundo semestre agora é trazer vários e-books de coisas, passos simples que a gente pode fazer. Coisas simples que eu fazia. Se eu tivesse assim e eu escutasse uma música muito para baixo, eu ia ficar pior. Então eu sempre procurava ouvir músicas que trabalhassem a minha autoestima, que tivessem uma batida diferente, que energizassem. Porque assim, as energias, elas têm escalas de vibração. Então, se você vibra culpa, medo, arrependimento, raiva, você tá vibrando lá embaixo. E quando você começa a vibrar lá em cima, automaticamente seu emocional muda. E isso pode ser de fora para dentro, como pode ser de dentro para fora. Se de dentro para fora tá muito difícil, começa de fora para dentro. Assistindo coisas mais elevadas, ouvindo músicas mais elevadas, porque o nosso subconsciente, como eu falei desde o começo, ele é burro. Eu falo assim para vocês entenderem. Ele não tem a racional, então ele não tem razão, ele é burro. Então, se você assistir um filme que a pessoa se suicida e você tá na dor, o seu cérebro entende, o seu subconsciente entende que é com você. Logo, você vai ter pulsões para suicídio. É verdade. É mesmo. Se você escuta ou assiste um filme de superação de uma pessoa que estava sentindo o que você está sentindo e ela superou, você se impulsiona a superar, né? O sertanejo é uma coisa maluca, né? Eu amo, gente. Eu escuto, ele ouviu no meu casamento, que toca mesmo. Mas aqui é o seguinte, é arrastar chifre no asfalto, é apagar fogo com gasolina, é beber até cair, é fumar um paieiro, é assim, as músicas. E eu já estive nesse ciclo. E quanto mais eu ouvia essas músicas, mais embriagada eu ficava, mais noites eu virava. Então, assim, é o que ele falou, é cíclico, porém tem as decisões que a gente toma pra mudar ou não. É mesmo, com certeza. Autorresponsabilidade, né? Falta claro, um pouco não, hoje em dia. A culpa sempre é do outro. Não, é mesmo. Autorresponsabilidade. Você usou um termo muito importante. A pessoa precisa assumir. Tem muitas pessoas que, vamos supor, pra mim, minha mãe, meu pai me ensinou assim: não existe mentirinha ou mentirona. Mentira é mentira. Aí a pessoa conta uma mentira, né? Tem que contar outra pra poder encobrir essa mentira. E é um ciclo. Assim vai, né? E assim, vamos supor, né? Ai, mas eu tô passando por isso. Ai, a culpa é sua, entendeu? Não, mas se eu tô assim é porque você me fez estar assim, entendeu? E assim, o Tati, é igual vendas. Você foi vendedora, você tem esse sangue. Eu sou né? vendedora. Você é vendedora, você vende, você, enfim, né? E você sabe que você tem a sua lábia, você tem o seu modo de expressão e assim vai. Então você não obriga a pessoa a comprar. A pessoa compra porque ela quer comprar, entendeu? Né? Ah, não, mas você me obrigou a comprar.
Entendeu? Então tem coisas que realmente eu falo que a gente vai cada vez mais aprendendo com o tempo. E a sociedade, né? O ser humano precisa, como diz o português, claro, assumir seus BO, né? Sim, exatamente. Né? Precisa não assumir seus BOs. E eu queria muito mesmo, Tati, te agradecer, né, por você, né, estar aqui no meu podcast lindamente, né, por você se permitir, né, a você conhecer tantas e tantas e tantas e tantas e tantas coisas. E eu queria mesmo que você desse um conselho, né, por essas pessoas, para essas pessoas, né, que busca conhecer mais de si, entendeu? Né? Que também estão perdidas por aí, as pessoas também que já se encontraram. Queria, tipo assim, que você hablasse sobre isso, né? Dasse esse conselho. Claro. Eu costumo dizer que a vida, enquanto a gente estiver imperfeito e buscando por aprendizado, que nem quando eu te conto a minha história, você vê que tiveram trabalhos que não deram certo, relacionamentos que não deram certo. Isso é a vida. É não dar certo, é dar certo, não dar certo. Quando, igual a gente falou, né, do batimento cardíaco. Mas quando a gente alcança a perfeição, nessa nova filosofia que eu sigo, que é Bert Hellinger, era o grande mestre nas constelações familiares, né? Ele fala que ele não inventou as constelações, mas que ele as viu, igual você viu aqui agora. Ele fala que o perfeito, ele anseia pela morte. Então, assim, se você mora com os seus pais, por exemplo, e ali é tudo muito perfeito, muito raramente você vai querer ter uma vida sua, um casamento ou tudo mais. Se você tá no trabalho e tá tudo muito perfeito, você não vai querer buscar um trabalho melhor. Se você tá num relacionamento amoroso e tá tudo muito perfeito, você não vai buscar melhorar. Então, assim, sempre que... Esse é o efeito da constelação, tá? Né? Ele tá bocejando, gente. É legal falar pra vocês saberem que quando a gente boceja depois de um exercício energético é porque houveram liberações. Tá liberando mesmo? Tem gente que precisa ir ao banheiro. Lembra que eu falei? O trauma mora no corpo. E o trauma se ressignifica por meio do corpo. Então, as células dele foram reorganizadas. Porque toda vez que a gente sofre um trauma, acontece a modificação genética. E ele agora está, o quê? O movimento da alma é lento, então o corpo vai se reestruturar. O ideal seria tomar um banho e dormir. O ideal seria mesmo tomar um banho quentinho e dormir. Por isso que ele tá assim. Então, não se incomode, porque é completamente natural. Às vezes arroto, assim, volta também. Você tava sentindo, né, bem no estômago. Exatamente. Então, voltando no que eu ia falar. Se você tá numa vida muito perfeita aí, pode ter coisas escondidas. Agora, se você tá sentindo mesmo, se você tá depressivo, se você tá lidando com sentimentos, convida a depressão para tomar um chá, uma água, um suco, olha lá, gente. Qualquer coisa com você e pergunta por que você veio, para que você veio, o que eu preciso mudar. E para identificar se tem algo errado, dá uma olhada para sua prosperidade. Como é que tá o seu corpo físico? Tá adoecendo, tá equilibrado, como é que tá o emocional? Tudo está a serviço, tudo vem para nos mostrar algo. Então, assim, se você tá nos casos de estar passando essa fase que o Sandrinho comentou, de estar na cama, de estar pensando em suicídio, perder o sentido para você, pode me chamar, se você estiver aberto ou aberta para receber uma nova forma de caminhar. Também estarei disponível para isso. Acompanhe meu Instagram, vou procurar trazer sempre conteúdos para que cada vez seja melhor. Acompanhe o Sandrinho, tá trazendo muita gente para trazer coisas legais para vocês. Procure optar por passar mais tempo em coisas que te façam bem e excluir coisas que te façam mal. E sempre, ao acordar, o que eu preciso fazer hoje para me sentir satisfeito? Na hora de dormir. Eu estou satisfeito? Isso é uma reflexão diária que a gente tem que ter. Porque nós estamos aqui para viver, para ser próspero, para honrar os nossos ancestrais, porque nós somos os sonhos deles, o que eles não conquistaram, o que eles lutaram.
Sandrinha até falou da minha lua de mel, eu estive em Natal e conheci um pouco do descobrimento, da época do descobrimento. Gente, muito sangue rolou quando Portugal chegou aqui. Então, os nossos ancestrais merecem que a gente seja linda, rica, poderosa, amada, livre por eles. E Deus também. Deus também nos criou para isso. Porque onde tem tristeza, Deus não tá lá. Deus está onde tem alegria. Ele não tá lá, que eu quero dizer, Deus é onisciente, onipotente, ele tá em todos os lugares. Mas ele fala na alegria. Então, espero que eu possa ter contribuído. Não, nós contribuiu muito, muito. Você somou, você agregou. Jamais você subtrai. Pelo contrário, né? Você é uma pessoa que você acrescenta. Então, assim, ó, gratiluz. Porque você é gratidão e você é luz. Que você continue, né, nessa missão de vida, que é ajudar o próximo. E assim, a gente tem que combinar também de eu me cuidar, né? Porque eu preciso. A Tati foi, gente, nós para os Estados Unidos. Ficou 3 meses lá, né, irmã? Isso, eu morei 3 meses lá. 3 meses lá, né? E assim, é algo que a sua vida é conhecimento. E é tão gostoso você passar esse conhecimento pro próximo, pro outro. Porque assim, não é interessante, né, Tati? Você adquirir conhecimento e você guardar só pra si, né? Isso aqui é um livro que eu vou ler. Vou falar nos meus stories, você tem que comprar também, você tem que conhecer um pouco mais, porque são histórias. E é tão gostoso, Tati, você ouvir histórias. Sim. E hoje em dia, eu tive numa fase, 12, 14, 15 anos, até hoje eu sou muito falante, como você é, como várias amigas minhas mas também é tão gostoso você escutar o outro, Sim. como você escuta e como eu tô aprendendo a escutar. Então é muito prazeroso, né, você estar com pessoas como você. Eu nem vi a hora passar, sério mesmo. E o Marquinhos só tá lá que observa, ó, né? Foi tão gostoso, né, Marquinhos, hoje. Gratiluz mesmo, viu? Por você fazer parte. Foi uma honra te entrevistar. Entrevistar não, bater esse bate-papo, né? Sim. Então leve, eu vou voar. Muito leve. Menina, me deu até sono. Sono assim, não sono de cansaço, assim, sabe? Mas um sono assim. Parece que a gente meio que se libertou de algumas coisas. Isso aí. Lembre-se, eu sou uma mulher bem comum. Com pai, com mãe, nada sobrenatural. Eu só me permito sentir, apurar a percepção e estudar mais sobre mim, experimentando e vendo o que é bom, o que não é. Igual quando você experimenta um sabor novo na comida. Isso eu gosto, isso eu não gosto. Nem fala de comida. Eu vou ter que, tipo assim, fazer igual você. Começar a comer mais saudável, menina. Arrasou. Nossa, menina. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Ó, o arroba dela é... Terapeuta Tati Fernandes. Gente, pode seguir. Como eu disse, vocês confiam em mim, hein? Né? Pode seguir essa mulher incrível, né? Ela domina com maestria, né, esse dom mesmo, né, de você realmente permitir se conhecer, porque você também tem esse dom. É só você buscar, né? É só você acreditar em você mesmo. E eu tenho certeza absoluta que você é sua cheirosa. Eu não estou sentindo o seu cheiro. Mas, gente, vamos cada vez mais se arrumar. Passar um desodorante, fazer o skincare, seguir a vida de forma limpa, leve. Tá fascinando? Bota um som aí, mulher. Vamos reagir. É sobre isso, graças a Deus. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Lembre-se, você é raro. Uma boa vida pra vocês, raridades. Arrasou. Bate. Ai, como que bate? Rebate. Finge que bate e faz carão. Graças a Deus. Beijo, gente. Até a próxima. Tudo de bom, arrasando.